Anteriormente, foi falado sobre que o médium deveria trabalhar, né? E aí uma pessoa perguntou, porém, e se o médium nos Estados Unidos não tiver um centro espírita na sua região, o que ele pode fazer? Sim. É muito interessante. Aconteceu durante a pandemia de médiuns estarem em processo de sofrimento, porque não podia ir no trabalho no centro espírita, estava tudo fechado. Então, estava acostumado a ir lá naquele dia da atividade mediúnica, fosse quarta-feira, segunda ou quinta, e não estava podendo ir. Então, estava sofrendo, porque sentia a presença dos espíritos e não tinha como atendê-los no centro espírita. E nós fomos, então, fizemos vários trabalhos tentando esclarecer que o médium pode atender esses espíritos. A gente até comentou. Como é que a gente faz quando percebe? Pega o Evangelho, leia o Evangelho. Nós não vamos dizer que dialogue com o espírito se não tem experiência nisso. Mas se a pessoa tem experiência, ela pode, inclusive, fazer o atendimento ao espírito. Vou rapidamente contar uma situação. Nosso filho é autista. Ao longo do tempo, ele está com 36 anos hoje, nós catalogamos cerca de 40 entidades que foram atendidas em vários centros espíritas, no Brasil e fora do Brasil, relacionadas com o caso dele. Mas teve um que era muito resistente. E ele, quando se aproximava, o menino se punha nervoso, agitado. Se ele não tinha ninguém por perto para ele morder, ele mordia ele mesmo. Então, era uma coisa complexa. E a Vera tinha preocupação de ficar sozinha com ele nesse período. E eu viajando bastante. Um dia eu estava viajando e o espírito começou a se aproximar e ela identificou, porque ele começou a se agitar. Na hora que ele começou a se agitar, agora, olha, presta atenção no pré-requisito. Ela é dialogadora, foi dirigente de trabalho mediúnico, não faz agora porque onde nós estamos não tem trabalho mediúnico para dirigir. Aprendeu na FEB e nós exercitamos em vários lugares. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Então, naquela hora que o espírito começou a chegar, ela disse assim, eu sei que você está chegando aqui. Eu quero lhe fazer um pedido. Você provavelmente está esperando que eu vá pedir para você ir embora. Mas eu não vou fazer isso. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Você não acha que o Daniel já sofreu demais? Você não acha que você está sofrendo demais? Que já chegou a hora de interromper isso? Então, eu não vou pedir para você ir embora. Eu vou pedir para você não continuar castigando o Daniel do jeito que você faz. É isso que eu quero pedir. E ao invés de te dizer que vai embora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou mãe. Se tem espaço no meu coração para o meu filho, tem também para você. Bom, o tempo foi passando. O espírito voltava. Só que cada vez que ele voltava, o Daniel se agitava menos. Até que ele apareceu e o Daniel não se agitou mais. Provavelmente ele foi atendido. Eu não fui o único a ver esse espírito. Ele era um anão, ele não tinha o crânio redondo, era uma coisa muito esquisita. E ele foi visto por outros médiuns que descreveram que esse espírito acompanhava o Daniel. Especialmente nos momentos que ele estava com agitação. Então, a gente pode trabalhar com os espíritos em casa. Se não sabe como, o Evangelho é o nosso caminho, a oração é o nosso caminho. E o médium tem que aprender a ter o equilíbrio, senão ele fica dependente. Vai ter dependência de fazer o que é chamado uma canalização do espírito necessitado para poder ter equilíbrio. Então, é importante que a gente compreenda. Não tem centro espírita. Eu posso falar isso da nossa própria condição. Vivi em 8 países diferentes, sendo médio ostensivo, trabalhando na Federação Espírita Brasileira, e tivemos chance de trabalhar em outros lugares, mas teve lugar que não tinha centro espírita. Então, no começo, eu sofri também, porque eu não sabia o que fazer. Mas aí a gente vai lendo, vai sentindo a própria condição, e fomos percebendo que a gente pode ajudar os espíritos onde a gente estiver. E a condição diferente nossa de ser médio é que a gente percebe aquilo que os outros não percebem. Mas a gente percebe que a gente já tem condição de fazer o que os outros às vezes não vão fazer, porque nem notaram que tem que fazer. A gente sabe que tem que fazer e que a gente pode fazer. Então, manter o equilíbrio próprio, né, ler o Evangelho, orar, né, e aí, quando tiver chance, e o que acontece? Se a gente percebe que é uma recorrência, o Espírito está vindo muitas vezes, então a gente
tem contatos. Nós não temos centro espírita, nem estamos frequentando, mas a gente frequentou e tem amigos que estão frequentando o centro. Então, coloca o seu nome. Você vai ser o instrumento, você é o médium. Manda o seu nome com o seu endereço para o centro espírita para fazer irradiação. Tudo bem? Faz a irradiação, o espírito vai ser atendido no centro, vai ser encaminhado para lá. A gente é o médium, o intermediário, não dando a passividade, mas fazendo o encaminhamento, né, nessas condições. Tudo bem? Muito bom, obrigada. A nova pergunta: como um médium sem conhecimento sobre mediunidade pode manter o equilíbrio num lar com família turbulenta, marcada por alcoolismo, gritaria, violência e ausência de práticas religiosas? Eu acho que tem muito a ver com o conhecimento, né? A gente, acho que foi falado aqui já, né? Aceitação e acolhimento. Então tem que ser compreendido, é um processo que precisa de compreensão, né? Se tem alguém no alcoolismo e tal, essa pessoa, o alcoolismo, na verdade, se você pensar bem a fundo, é uma forma de pedir ajuda. É um espírito, por exemplo, um bebê, ele não sabe falar, ele grita, é a forma que ele tem de se expressar, estou com fome, por exemplo, né? O alcoolismo é uma forma de pedir ajuda. Não estou sabendo pedir ajuda de outra forma, vou entrar nesse canal aqui, quem sabe alguém vem me ajudar, né? E aí tem várias entidades, e por aí vai. Mas dentro da família, isso tem que ser compreendido, entendido, e ele tem que ser acolhido. E no início, quase que invariavelmente, quando ele vai ser acolhido, ele se revolta. Porque isso normalmente está acompanhado de algum tipo de obsessão, alguma coisa assim. Quem se revolta não é a pessoa, é o obsessor. Então, o que acontece? Ele parte para cima do obsediado com mais força ainda. Então, no início, o processo fica... tem que piorar para melhorar. E o processo piora no início, para melhorar. Mas daqueles que estão ali, que vão acolher, né, os médiuns, alguém que seja médium na família e tal, tem que entender isso, né? E tem que ser não só o médium estudando, mas explicando para as outras pessoas, dentro da capacidade de entendimento de cada um, porque você pode ter uma família mista em sistema de crenças, né? O médium explicando por que está sendo feito isso, por que deveríamos fazer isso, por que deveríamos fazer como ele falou, evangelho no lar, por que deveríamos nos proteger dessa forma assim, né? Tem que ser explicado. Muito obrigada. Okay. É importante também, né, para essa pessoa que fez a pergunta, o primeiro ponto é se defender, entendeu? Se prevenir das influências te afundarem ainda mais. Você já está enfrentando um problema. Se você não tem condições de resolver esse problema, tenta se afastar de alguma maneira, de se isolar, de procurar ajuda externa, ajuda em estudos, para você poder se preparar para enfrentar o problema. Porque às vezes a gente tenta resolver problemas que a gente não tem capacidade de resolver e acaba piorando a situação toda. Então, aquele negócio que fala em avião, põe primeiro a máscara em você para depois pôr a máscara na criança. O primeiro pensamento crie condições pessoais para você poder ser auxílio. E isso requer, talvez, tempo e talvez, e com certeza, muita paciência. Mas esse é um ponto muito importante também. Não tente resolver situações que você não tem a capacidade de resolver no momento. Alguma hora você vai ter. Eu ia comentar nessa linha que o João colocou. É preciso paciência às vezes, né? Não está acontecendo em vão. E se está acontecendo e a pessoa é participante do processo, é porque ela tem condições, não é, de suportar, ter a paciência que o João está falando e procurar os meios de, com o tempo, ir fazendo uma influência positiva para a mudança, não é, daquilo tudo. E, às vezes, é realmente uma luta de tempos. Tem gente que desiste, mas aí a gente considera a desistência como um adiamento. Se nós estamos passando pela situação, porque a gente tem necessidade de passar por ela, não é uma questão de ser masoquista, mas é uma questão de consciência. E, por alguma razão, nós percebemos que aquilo não está bem e que precisa ser melhorado, que os outros ainda não perceberam. Então, nós temos uma vantagem, a gente já percebeu que tem que ser melhorado.
Aí, usando, né, o que foi colocado aqui, já anteriormente, a pessoa vai caminhando devagarinho, até que chega um momento. Outra vez, a oração é fundamental. Às vezes, a gente faz uma oração, assim, geral, mas numa circunstância dessa, você tem que nomear cada pessoa, ainda que seja em silêncio na sua mente, e vibrar pelas características, considerando os problemas que a pessoa tem, como seria a solução disso, se a espiritualidade pode utilizar a nossa energia para ajudar a pessoa. É tão interessante. A gente costuma dizer assim, quando tem alguma coisa para resolver com alguém que brigou com você, não vá diretamente falar com a pessoa, porque a pessoa pode não ter condições de te entender e a briga vai ficar maior. Ore por ela durante um tempo e aguarde, porque na hora da solução a vida vai te trazer a pessoa de volta. Então, já teve situação que aconteceu isso com a gente. Não é? Num dado momento eu fiz alguma coisa, o companheiro não gostou, ele ficou muito magoado, e aí orando por ele, orando todo o tempo, pedindo, né, uma oportunidade de reconciliação. Um dia nos encontramos dentro da FEB, no corredor. Ele vem de lá, vem de cá, ô meu irmão, que bom te encontrar. Estou há tempos para te pedir desculpas. E ele aceitou bem. Talvez se eu tivesse ido precipitadamente falar com ele, ele teria brigado mais comigo. Mas levou um tempo enorme. Aí eu estou falando isso por causa da situação que a gente vive às vezes e a gente não tem mesmo condição de resolver de repente. Já estamos naquela situação, às vezes provocada por nós, às vezes não foi, mas a gente não sabe do nosso passado. Então, cabe a gente ter a paciência e a perseverança, né, e aguardando realmente. E orar mesmo, orar. A oração é um poderoso canal de canalização das nossas energias que essas pessoas vão estar recebendo. Ah, mas elas não têm condições de receber a oração. É visível que não tem. O anjo da guarda de cada uma delas vai estar acumulando essa energia. A hora que a pessoa abrir uma brecha, eles utilizam a energia para ajudar a pessoa. Obrigada. Estamos discorrendo sobre o processo de educação mediúnica e sua importância no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Mas gostaria que explicassem um pouco mais sobre o controle da mediunidade. Leva lá o microfone, por favor. Obrigada, Jássica. Só porque, considerando o sentido do telefone tocar de lá para cá, a questão do termo de controle da mediunidade. Ok. Compreendeu? Quer que lê novamente? Rapidamente, os demais podem complementar. O telefone toca de lá para cá, mas a gente atende se quiser. Tá certo? Então, quando a gente atende o telefone, a gente assume uma corresponsabilidade. O espírito quer me influenciar para eu falar uma palavra feia ou para eu fazer uma agressão com uma pessoa. E eu percebo que aquilo não é uma coisa boa, e não é uma boa inspiração, portanto, não é um bom espírito. Então, minha primeira ação, eu não vou fazer, porque a decisão é minha, e agora vou orar por esse infeliz. Porque, afinal de contas, se ele bateu na minha porta, é porque eu preciso acolhê-lo, aceitá-lo e ajudá-lo. Tudo bem? Às vezes a gente acha que não tem condição, mas a gente vai desenvolver a condição fazendo esforço para isso também. Tá bem? Pode ter complemento. Ontem eu comentei, não sei se você estava aqui ontem, quando o médium não sabe controlar a mediunidade ainda, quando está estudando e aprendendo, eu dei um exemplo da tua casa. A porta da sua casa você deixa aberta para entrar qualquer pessoa? Não, só entra quem você deixa entrar. Um médium, se não sabe controlar a mediunidade ainda, fecha a porta. Não deixa ninguém entrar. Até você se preparar melhor. Aí você pode abrir a porta para os espíritos que você se sintonize, que você deseja receber. Mas até você se preparar assim, é melhor fechar a porta para todos, porque você não sabe controlar quem entra. Entendeu? Então, é o estudo, é o aprendizado que vai te permitir você trabalhar com a mediunidade e abrir a porta mais tarde. Temos uma engraçada aqui, ó.
Numa reunião mediúnica, pode os espíritos revelarem os segredos ou a má conduta do médium em sua vida terrestre? Eu participei de uma reunião mediúnica assim. No centro espírita, eu estava na sustentação, na mediúnica, e tinha um voluntário que não era da mediúnica, um voluntário do centro, que trabalhava em outra área do centro. E ela estava passando por um momento muito difícil, muito difícil. Tudo, sabe esses momentos que tudo, absolutamente tudo dá errado, e nós sabíamos, nada dava certo, uma dificuldade com tudo assim. Você olha uma hora e você fala assim, nossa, eu estou com pena, não sei nem o que fazer, de tão difícil que estava o momento. Aí, tudo bem, fomos lá para a mediúnica, eu estou ali na sustentação, o espírito, né? O médium dá a passagem para o espírito, o dialogador pergunta, o que você precisa e tal. E ele já vem gritando, o espírito já vem gritando, eu não preciso de nada, não venham me falar de Jesus, não venham com essa história, isso daí eu já vim aqui outras vezes, vocês já me falaram e eu estou aqui na mesma situação. Eu só quero transmitir um recado. Diga para a fulana que o que ela está passando, e aí ele enuncia tudo, que é isto, quem está fazendo sou eu, quem está causando sou eu. E eu não vou parar, por causa do mal que ela me fez, que foi isso. E aí ele diz o nome da pessoa, da trabalhadora. Bom, aí você acaba, né, ele vai embora, desconecta do médium, e aí no final dessa reunião, né, mediúnica, a pessoa que está supervisionando, o diretor da reunião, fala, olha, o que acontece aqui fica aqui, não é para se falar nada, né, o espírito está provavelmente querendo piorar ainda mais a situação, dizendo, vai avisar para ela que vai acontecer isso. E, né, a gente fez, então, um grupo ali de oração na hora e tal, uma oração muito específica, muito direcionada para essa situação. Fizemos ali, tal, uma oração longa, né, e tal. E o que acontece? Com o tempo, e eu digo tempo assim, alguns meses, 2 ou 3 meses, ela foi melhorando. Não digo que solucionou todos os problemas, mas era uma pessoa diferente em 3 meses. Então, uma coisa muito interessante está dentro do que você está colocando aí para a gente. Comigo aconteceu uma coisa semelhante, mas não assim, não se completou, né? Eu trabalho como dialogador na reunião mediúnica já fazem muitos anos, e uma vez são 2 dialogadores, eu e tem um outro, né? A gente alterna, e uma vez chegou um espírito, começou a se comunicar, eu recebi o espírito, bem-vindo, como podemos ajudar? Aí ele virou e falou, não quero falar com você. Eu conheço você, eu sei o que você faz lá fora. Você não tem o direito de conversar comigo, eu quero falar com o outro. Aí eu falei, tá bom. Passei para o outro, ou seja, ele teve a dignidade de não revelar o que eu fazia lá fora que ele não gostava, né? Que com certeza tem, né? Sempre tem, todos nós, né? Como o Campetti falou, temos os nossos problemas, né? Mas foi interessante, daí o outro dialogador conversou com ele, e já nem lembro mais, já faz muito tempo isso, eu só lembro do começo, e encaminhou a conversa com o espírito. Ou seja, a gente tem que ter a humildade de aceitar a crítica, porque ninguém é perfeito, e a paciência e a fé de que a gente está lá para ajudar os espíritos e nos ajudar. E se pudermos, então vamos seguir por esse caminho. Desde criança, eu tenho um amigo espiritual que gosta de mim. Quando eu conheci o espiritismo, ele não gostava do espiritismo. Aí, toda vez que eu ia falar, ele me perturbava. Agora, quando alguém vinha me perturbar, ele não gostava. Ele não gostava. Só ele. E eu estava
num centro no Rio de Janeiro. Quando eu acabei a fala, muitas pessoas vieram falar comigo, uma fila, e veio um rapaz novo. Raul, você é homem, eu quero que você me dê uma explicação. Eu tô muito nervoso. A minha mulher me engana. Aí o Espírito chegou. É mentira, Raul. É mentira. A mulher dele está na cama com câncer. Ele trai a mulher com a enfermeira dela. Aí, eu posso falar? Não posso falar. E o Camilo me olhando. Me olhando. Olha, o Espírito me disse o nome da enfermeira. Aí eu queria ver aonde o Espírito ia chegar. O rapaz chorando. E quem é a mulher, né? A enfermeira? Quem é essa? Fulana de tal. Fulana de... Ele ficou vermelho. Ele ficou tremendo. Aí ele chorou muito e eu também chorei. E o Camilo, meu filho, você está aqui a serviço de Jesus e não desse espírito. Aí, o Senhor me perdoe. Eu queria ver aonde ele queria chegar. Você não podia fazer isso. Se alguém mentir para você, ora por ele. A pessoa que mente, ela está precisando da reza. Eu vou ajudar você, Raul. E ele levou o espírito do mundo espiritual. Depois, muito depois, eu estava falando uma palestra no centro, eu vi o espírito na fila, numa cadeira. Eu tremi. Outra vez. E o Camilo, Raul, agora ele é espírita. Você pode confiar nele. Agora, o Camilo levou ele e deu uma lição do plano espiritual. Ele compreendeu a doutrina espírita. Agora é um amigo e tanto. Agora mesmo eu estou com ele aqui. E ele me pediu desculpas, né? E quando o espírito faz fofoca, né? É uma fofoca espiritual, né? Eu queria
eu queria ver aonde que ele estava mentindo ou dizendo a verdade. Ele estava dizendo a verdade. Agora, não é para mim, para eu escutar as verdades dele, né? Olha, muitos espíritos faz isso com a gente. Eu aprendi a duras penas. Obrigada. Então, tem uma pergunta aqui, ó. É um texto. Como entender as respostas dos espíritos ao questionar sobre o que está errado na sua vida? Por que tudo o que tento parece falhar, ou avançar ou retroceder? Nada progride, apenas surpresas surgem. Espero que eu tenha... Deu para entender? Porque eu mesmo não entendi. Vou fazer de novo, vamos ver. Como entender as respostas dos espíritos ao questionar sobre o que está errado na sua vida? A impressão que me passa é que a pessoa está querendo saber quando ela questiona os espíritos sobre a própria vida que está dando problema. Acho que é isso. Porque tudo que tento parece que está falhando, retrocedendo. Parece que nada na vida progride. Eu posso perguntar para os espíritos o que está acontecendo? É isso? Será, gente? Eu não sei se... A pergunta está... Se a pergunta é se pode consultar os espíritos ou se não é, a pessoa consulta e a orientação não resolve nada. Não sei se é nesse sentido, né? Então, aqui, de toda maneira, né, tanto para uma situação como para outra, pode valer o seguinte: os espíritos não estão para resolver nossos problemas. Eles estão desencarnados no mundo espiritual. Eles nos podem, os bons, nosso mentor amigo, né, o anjo da guarda, espíritos familiares bondosos, podem nos inspirar, tentando nos ajudar para que a gente encontre e aplique a solução. Então, se as coisas não estão dando muito certo para nós podemos orar, abrir o nosso campo vibratório de maneira positiva para receber essas inspirações boas dos bons espíritos. Mas nós é que vamos ter que resolver. Agora, se o meu sentimento é negativo, de que nada dá certo para mim, dificilmente vai dar certo, né? Porque eu mesmo estou colocando, e ainda que eles nos inspirem, a gente não aceita, porque está com aquele pensamento negativo, nada dá certo para mim. Não existe isso. Isso é uma influência espiritual negativa, normalmente, ou a nossa própria consciência que está nos acusando de coisas que a gente não cumpriu atrás e a gente fica nesse pensamento negativo. Dá a impressão até que as coisas estão andando para trás. A espiritualidade, explicou Allan Kardec, que não há involução. Ninguém retrograda. Então, o que a gente já conquistou, a gente não perde. E as coisas que acontecem conosco, elas não são piores do que a gente tem necessidade. Elas são exatamente na medida do que a gente precisa. E, muitas vezes, elas não estão acontecendo todas que a gente precisa, porque a gente não tem condição. A sabedoria divina não coloca no nosso ombro um fardo maior do que a gente pode levar. Não é como Jesus colocou. A cruz é exatamente do tamanho que a gente pode levar. Então, cuidar a autoconfiança. Não é a sua capacidade de confiar de que pode resolver, porque pode, e recorrer ao anjo da guarda através da oração, se manter firme e não dar vazão a esses pensamentos negativos, de que tudo para mim dá negativo. Por que só para mim que dá tudo negativo? Não sou eu que estou vendo dessa maneira e, de repente, por causa disso, eu não estou percebendo que coisas positivas poderiam estar acontecendo, mas eu não estou dando chance? O negativismo não é bom para nós, de forma nenhuma. Rapidamente, muda o porquê para quê. Entendeu? Se questione para que isso está tudo acontecendo comigo. O que eu posso aprender com isso? Muda, isso é tirando a negatividade, como o Campetti falou. Se questione o para quê. E aí você pode ver de uma maneira diferente tudo que está acontecendo. Sinto energia de uma pessoa entrelaçada com a minha sempre que medito. Isso é normal?
não sabemos se é energia negativa, positiva, está um pouco vago. Não sei se quer comentar alguma coisa. Sobre a questão da meditação, os grandes meditadores dizem que a meditação não é para o contato com os espíritos, é para um mergulho para dentro de você, não é? Ou para você examinar uma proposta, como um livro, um texto, e você trabalhar isso. Pode acontecer inspiração nesse momento. Se é um exame de um texto e tudo, pode acontecer alguma inspiração. Se é um autoexame, não é? Pode acontecer alguma orientação assim do nosso mentor espiritual, mas ela é praticamente imperceptível, porque é como o nosso pensamento trabalhando ali, não é, para que aquilo se encaminhe. Quando a gente sente, você está se concentrando e sente uma energia ou outra entrelaçada com a sua, não é? Normalmente há algum espírito que está ligado a gente. Aí cabe o que você estava dizendo. É positivo ou é negativo? Se é positivo, vamos orar e seguir à frente, sem problema, buscando, inclusive, se é positivo, o espírito vai respeitar o meu direito de fazer minha meditação sozinho, não é? E vai se afastar nesse momento, a gente vai sentir que há um afastamento. Se ela é persistente e ela não é boa, a gente não consegue definir, não é? Se ela é positiva, ela provavelmente é negativa, ou ela não é adequada. Então, o melhor é orar e pedir que o espírito seja encaminhado, seja assistido e tudo. Isso pode tomar algum tempo. Não sei se isso atendeu, porque a gente não sabe exatamente na pergunta. Quais recursos de apoio, além da prece, estão disponíveis para pais de crianças com mediunidade quando não há um centro espírita por perto? Acho que já foi um pouco falado, né? Já foi falado. Mas sempre estudo, né? Porque não é porque não tem o centro espírita perto que você não vai estudar, não vai ler. Hoje nós temos tanto recurso tecnológico aí, né? Internet e tudo mais, né? E todos os livros da codificação você acha em qualquer lugar, né? Porque uma das desculpas pode ser: eu não tenho nem o livro dos espíritos porque não tenho centro perto para eu comprar. Isso também não se aplica mais. Nós estamos num outro patamar já, onde o número de recursos aí é incrivelmente grande. É questão de fazer uso, né? A terapia de regressão às vidas passadas é recomendada? O paciente que consegue se lembrar de vidas anteriores é necessariamente médium? De acordo com o que aprendemos no Espiritismo, a doutrina das vidas passadas só é recomendada para resolver, lidar com traumas. Terapia de vidas passadas por curiosidade ou por outros motivos não é recomendado. Porque se a gente não lembra das nossas vidas passadas, tem uma razão para isso. A razão é a lei natural, a lei divina. Se a lei divina não nos permite recordar as vidas passadas, por que a gente vai atrás disso? Obviamente, alguns traumas, por exemplo, quem tem agorafobia, que é aquele não sai de casa, né? Um tratamento buscando motivos nas vidas passadas pode ajudar a resolver. E assim, você fazendo com uma pessoa especializada, uma pessoa que tem a experiência e que tem o estudo, que tem os diplomas, etc. Sim, aí você pode fazer isso. Mas, em geral, não é uma prática que o Espiritismo recomenda por você entrar num risco desnecessário de você acabar encontrando coisas suas que você é melhor não encontrar. Quer dizer, se você pensar na nossa própria vida, quantas culpas e traumas a gente carrega dessa encarnação que a gente gostaria de esquecer. Então, se a gente não queria esquecer coisas dessa vida, por que a gente vai querer lembrar coisas de outras vidas quando o nosso processo evolutivo te diz que você é a melhor versão sua de toda a existência? Ou seja, você voltando para trás, você só vai encontrar piores versões suas. Tem certeza que você quer buscar isso? Acho que essa é a resposta. O fenômeno conhecido como paralisia do sono, ou seja, a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao acordar,
é considerado um tipo de mediunidade? Eu nunca ouvi falar nesse termo. Obsessivo. Acontece isso, a gente tem experiência, por isso que eu pedi para falar. A minha mulher, acontece isso com ela. Ela ainda estava jovem, tinha começado a dar aula, estava muito cansada, ainda fazendo universidade, dando aula. Chegou na hora do almoço, se sentou na cadeira um pouquinho, e aí ela chegou o momento, ela se levantou e foi tomar banho rapidinho para poder, né, Belém do Pará muito quente, toma 2, 3 banhos por dia. Chegou lá, foi tentar abrir o chuveiro, não conseguia abrir o chuveiro. Aí ela resolveu, então, vou para a escola, que eu posso fazer? Não sei por que não abre o chuveiro. A hora que ela vem descendo a escada, ela olha o corpo dela lá na cadeira. Então, ela levou um susto e voltou. Só que já teve vezes dela desdobrar e ela está, o corpo deitado na cama, ela não consegue entrar de volta. Então, ela aprendeu uma coisa, acopla a cabeça e a hora que sentiu que acoplou, move. Você volta automaticamente para o corpo, porque a ligação principal é no cordão, não é? Que liga o perispírito ao cérebro do encarnado. E então ela usa essa tática e ela volta automaticamente. De repente funciona para a pessoa. Não é mediunidade, isso se chama desdobramento. Todo mundo passa pelo desdobramento. E raros guardamos a lembrança. Mas tem pessoas que têm mais facilidade e lembram, especialmente quando está próximo do corpo, já para voltar, e aí acontece nessa situação de não estar conseguindo, dá uma aflição tremenda, segundo ela, né? Até que ela aprendeu. Coloca a cabeça lá, dá aquela mexida, pronto, está acordando. Só para complementar, na pergunta passada perguntaram se isso era mediunidade, lembrar de vidas passadas. Não, não é mediunidade. Simplesmente é uma habilidade que a pessoa tem de lembrar, como tem pessoas que lembram os sonhos bem, outras pessoas que não lembram absolutamente. Lembrar vidas passadas, se você lembra, é porque tem algum motivo por trás disso. Busca entender qual a utilidade disso na sua vida, entendeu? Então, mas não é mediunidade. Obrigada. Encarnados que aprendem algo durante o desdobramento, ao despertarem, sempre perceberão o que aprenderam para aplicar na vida? Esse aprendizado pode influenciar o planejamento reencarnatório atual? Acho que o aprendizado não necessariamente se torna consciente, né? Você pode aprender alguma coisa, né? Você vai lá fora e pode ser não uma única vez, mas uma sequência de vezes, né? Vários dias de desdobramento no sono e tal. Alguma coisa pode estar sendo aprendida, mas não necessariamente quando você volta que está acordado, isso se torna uma coisa consciente, né? Mas o ensinamento, muitos dos ensinamentos são passados assim, né? Dos nossos mentores, guias e tal. Na verdade, um dos livros de André Luiz pergunta para o mentor, num sonho, né, se a pessoa vai lembrar do sonho totalmente. E o mentor fala que não, porque partes do que ela aprendeu não se aplicam a essa vida presente, aplicam-se ao espírito eterno. E outras partes talvez sejam prejudiciais se a pessoa lembra. No caso, uma mãe que visita um filho que está no plano... numa colônia espiritual, no livro Entre o Céu e a Terra. Então, ele falou, se ela lembrar completamente do encontro com o filho, ela não vai mais querer viver. Então, vai ser prejudicial à vida dela. Então, assim, depende da utilidade do aprendizado. Mais alguém? Raul? Não. Acabou o nosso tempo? Acabou, né? Mais uma? Além de oferecer acolhimento, como ajudar um médium ostensivo, não espírita, que vivencia manifestações intensas e acredita que tudo é resultado de poltergeister? A gente comentou alguma coisa, né, sobre essa situação. Se a pessoa não aceita, né, como é que você vai convencer a pessoa? Se ela aceitar conversar sobre o assunto, a gente conversa. Tem circunstâncias que você não pode forçar a situação, tem que orar pela pessoa e aguardar. Agora, é preciso que a gente se acostume a entender isso, que a prece é poderosa. Vamos orando pela pessoa, vamos aguardando. Chega um momento que, de repente, ela vem para você para conversar sobre o assunto, não é? E, enquanto isso, vai fazer o quê? Ela está vivendo uma experiência que ela está escolhendo. Se a gente já teve chance de explicar e ela não aceitou,
Agora, se ela não aceita conversar sobre o assunto de jeito nenhum, você não tem chance de explicar, vai fazer o quê? Violentar o livre-arbítrio da pessoa? Então, tem que orar por ela e aguardar, não tem outro jeito. Tem um monte de gente que acredita em poltergeist. Não sabe explicar o que é, mas também não aceita que sejam os espíritos. Então, vamos aguardar, né? Aguardemos, porque em algum momento as coisas vão... Aí, o que acontece com o espiritismo em relação a isso, gente, só para fechar a ideia, o espiritismo trata da lei natural, da lei divina. É lei. A gente aceite ou não, é lei. Não existe poltergeist no sentido que a gente compreende. Existe um fenômeno provocado pelos espíritos que pode ser de movimentação dos objetos, de provocação de ruídos e tudo mais. Mas está dentro de uma lei. E as pessoas, às vezes, são assim, como é que a gente diria? Não tem lógica o que elas pensam, não faz sentido. Mas o que você está tentando explicar para ela que faz sentido, ela não quer. Ou ela não está em condições de entender. Então, ela vai ficar com aquilo que não faz sentido nenhum. E vai, provavelmente, pensar que o que você tem para falar não faz sentido também, como a outra coisa não, né? Então, tem que ter paciência, orar, esperar e ajudar se a pessoa quiser ajuda. Uma coisa, a gente não pode ajudar quem não quer receber ajuda, gente. Mas a gente não pode desistir de orar por essas pessoas. Obrigado, Campetti. Obrigado, Raul, João, Luiz, pela participação na nossa Spiritist Conference of Georgia.